Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos apresenta uma comunidade que se admira da ação libertadora de Jesus. No tempo de Jesus, como em todos os tempos, aquilo que nós não conhecemos, nós atribuímos a Deus ou ao demônio. Aquilo que ultrapassa o nosso conhecimento, nós sempre atribuímos a forças transcendentes. O povo de Israel não sabia a razão da mudez daquele homem, e como o fato de ser mudo lhes parecia um mal, eles atribuíam isso ao demônio. E Jesus liberta esse homem do mal. Mas o pior não é a mudez do homem. O pior neste evangelho são aqueles que dizem a mentira. Antes ser mudo do que espalhar fake news. Os fariseus dizem que Jesus expulsa o demônio em nome do chefe dos demônios. Este é o verdadeiro ato demoníaco do evangelho. A mudez daquele homem não tinha nada a ver com o demônio. Mas a fake news dos fariseus, esta sim é obra do maligno. Por isso Jesus passa adiante e vai fazendo bem por onde ele anda. E quando ele olha para aqueles fariseus, que eram os líderes do povo de Israel, fazendo este desserviço à humanidade, de dizer a mentira, de espalhar a inverdade, Jesus se compadece e diz: coitado desse povo, parece ovelha que não tem pastor. Só nos resta rezar e pedir a Deus para que suscite lideranças para esse povo, para que suscite trabalhadores para a sua messe, servidores da verdade, servidores do bem, servidores da justiça. Este evangelho é muito propício para os nossos dias, porque nós também somos como ovelhas que não têm pastor. As nossas lideranças sociais são lideranças perdidas nos seus próprios caminhos, que não conseguem discernir a verdade da mentira e por isso não nos guiam, mas se perdem nos seus próprios caminhos. É preciso sim comprometer-se com a busca da justiça e do direito, mas é preciso rezar e pedir ao Senhor nosso Deus que nos conceda lideranças, que nos conceda líderes conforme o bem e a verdade para guiar o seu povo. Porque senão nós vamos cair naquilo que o povo de Israel da antiga aliança caiu e o profeta Oséias, na primeira leitura, acusa. A primeira leitura de hoje é uma acusação do profeta. O profeta está dizendo, elencando os erros do povo de Israel. Ele começa dizendo da idolatria, citando o bezerro de ouro, que é uma página do passado histórico de Israel. Ele atualiza dizendo: vocês continuam idólatras, vocês continuam com bezerros, mas esse bezerro vai ser destruído. A idolatria vai ser tirada de Israel. Ontem eu lhes dizia que o profeta Oséias profetiza num tempo em que o povo de Israel cultua os Baals, porque o culto aos Baals não tinha implicância ética na própria vida. É exatamente isso. Desvinculam o culto da vida e por isso se perdem na mentira e na injustiça. Até usam o nome de Deus, até falam de Deus, mas o seu proceder não é conforme à vontade de Deus. Depois o profeta diz: se não há espiga, o grão não dará farinha. E mesmo que dê,
estranhos a comerão. Ou seja, a natureza não vai dar o seu fruto. E ainda que ela dê o fruto, não vai ser quem plantou quem vai comer. A injustiça pesa sempre sobre o trabalhador, e nós falamos disso há poucos dias, que um sinal do reino, um sinal messiânico, é quando o próprio trabalhador come do fruto do suor do seu rosto. Depois o profeta diz: eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. Quantos de nós hoje fazemos isso com os mandamentos de Deus? Isso não é comigo, isso é coisa do passado. Eu não tenho nada a ver com os mandamentos. Os mandamentos são da antiga aliança. Muitos de nós também não nos preocupamos em viver os mandamentos. Somos como os judeus da antiga aliança. E aí o profeta termina dizendo: gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Gostamos muito da liturgia, fazemos tudo muito bonito, mas e a vida? E a implicância ética do culto? O culto, para ser agradável a Deus, ele precisa vir acompanhado de uma vida que se pauta no direito e na justiça. Não é o culto pelo culto, é o culto suportado, embasado numa vida que agrada a Deus. O culto tem sentido, mas ele só agrada a Deus quando a nossa vida é o suporte para o culto. Por fim, o profeta profetiza. Essa é a tarefa dele. O Senhor se lembra dos seus pecados e castiga as suas culpas. Por isso eles deverão voltar para o Egito. O Egito foi de onde eles saíram, porque eram lá escravos e Deus os libertou. E o profeta diz: por causa do seu mau proceder, não é por causa da falta ao culto, não é porque está faltando missa, não é porque nós não estamos indo à igreja, mas por causa do mau proceder, eles voltarão ao Egito. O profeta está anunciando o exílio da Babilônia, o novo Egito do povo de Israel. O povo que nasceu quando Deus o libertou da escravidão do Egito vai voltar a ser escravo na Babilônia para aprender que ele só tem vida e liberdade quando a sua vida corresponde à vontade de Deus. Quando o culto é oferecido tendo esse suporte de uma vida reta, de uma vida justa, de uma vida que promove a vida e que não impõe aos outros, especialmente aos mais pobres, pesados fardos. Peçamos ao Senhor nesta Eucaristia que nós tenhamos a coragem de admirar as suas ações, mas muito mais do que isso, de imitarmos as suas ações. Quantas pessoas mudas nós conhecemos? Não mudas porque não sabem falar, mudas porque não podem falar. Gostariam de gritar, gostariam de pedir ajuda, mas não têm coragem, não têm oportunidade. É preciso semear o bem, é preciso promover o bem, e é preciso dar voz a quem não tem voz no meio de nós.